Olá pessoal, professor João Paulo aqui, professor do Pré-ENEM, para mais uma dica para vocês gabaritarem ou acertarem o máximo de questões aí do Enem 2024 em matemática, tá? Vamos para essa questão que foi considerada uma questão relativamente difícil, mas na verdade, galera, se você sabe uma coisinha chamada desigualdade triangular, você mata ela de primeira. Olha só, a questão é o seguinte: o governo do estado pretende realizar uma obra de infraestrutura para auxiliar na integração e no processo de escoamento da produção agrícola de sua cidade. O projeto consiste na integração direta das cidades A e B. Então tem dois pontos aqui no plano cartesiano, cidade A, cidade B, vai fazer duas rodovias para ligá-las. Rodovia 001 e rodovia. Temos a rodovia 01 e rodovia 02. As duas rodovias serão construídas em linha reta e deve se conectar à rodovia 03 lá embaixo, como se fosse um eixo, né? Em um mesmo ponto, conforme o esboço apresentado na figura, na qual estão também indicadas as posições da cidade A e B, considerando o eixo X posicionado sobre a rodovia 003 e 5 localizações sugeridas para o ponto de conversão entre as três rodovias. Então, tem o ponto de conversão 1, 2, 3, 4 e ponto de conversão 5. A questão é, pretende, pretende-se que a distância percorrida entre as duas cidades pelas rodovias 001 e 002, passando pelo ponto de conversão, seja a menor possível. Então, ele quer que você escolha o ponto de conversão, tá? O ponto 1, 2, 3, 4 ou 5, que seja o menor percurso, tá? Se ele vai vir do A até aqui no ponto 1, do A até no ponto 2, do A até no ponto 3, do A até no ponto 4, do A até no ponto 5 e ir para a cidade B, tá? O menor comprimento. De cara aqui, ó, nós já podemos excluir o ponto 1, né? Se ele vir diretão aqui, ó, é claro que a menor distância entre dois pontos é uma reta, mas não vai ter uma reta aqui, ó. Ele vai ter que vir até um dos pontos. Claramente, o ponto 1 e aqui o ponto 4 não são a menor distância, porque a menor distância ela vai ser na diagonal, né? Então, nós vamos ter que escolher aqui entre o ponto 2, 3 ou 4, tá? Como nós vamos fazer isso? Com a chamada desigualdade triangular. Vamos passar para o próximo slide, que vai estar só o desenho da figura aqui, ó. A desigualdade triangular é a seguinte, galera. Vamos ver se eu consigo desenhar um pequeno triângulo aqui. Suponha que você tem um pequeno triângulo aqui, ó. A desigualdade fala o seguinte: se esse lado é A, esse lado é B, este lado é C, nunca o lado A nunca vai ser maior do que a soma dos outros dois, tá? No caso, o lado A é sempre menor do que a soma C mais B. Por isso que é chamada desigualdade triangular. Então, nós vamos fazer um exercício aqui de olhar além, uma visão além do alcance. Não somos Thundercats, mas para fazer algumas questões do Enem, você tem que usar uma visão além do alcance. Vamos usar essa desigualdade triangular aqui, ó. O que é a visão além do alcance, professor? Projeta aqui um pouco mais para baixo o eixo, esse eixo aqui, ó. Tá vendo que o ponto C, ó, tem duas unidades? Vamos fazer mais ou menos aqui, ó. Se uma unidade for aqui, duas unidades for aqui. Suponha então que o ponto C projetado sobre esse eixo aqui, ó, venha aqui, tá? C não, né? Cidade ponto B aqui. Vamos colocar aqui um B projetado. Se você verificar, nós podemos usar aqui uma ligação aqui aos pontos, ó. Suponha, não tá reto não, galera, porque meu treino é pouco aqui. Nossa senhora. E veja bem, esse daqui, ele vai vir reto, ó. Era para vir reto, né? Ainda bem que eu não sou cirurgião, hein? Para cortar ninguém. Se você verificar,
da cidade do ponto A até aqui no ponto B, ele faz uma reta. E nós podemos verificar então que eu tenho essa reta e eu posso formar um triângulo do ponto A até aqui no 2, até aqui no 3, do ponto B, desculpa, até nesse ponto 2 aqui, 3 aqui, e até no ponto A eu tenho um triângulo. E deixa eu voltar aqui. Então, pela essa relação, o comprimento A é sempre menor do que esse comprimento mais esse comprimento, tá? E nós podemos usar isso também para descartar a opção de conversão 2, tá? Esse comprimento mais esse comprimento aqui, ó, vamos dar dois risquinhos aqui, né? Esses dois comprimentos, se ele forma um triângulo de base AB, a base aqui, ó, AB, vai ser menor pela desigualdade triangular do que a soma dos outros dois lados do triângulo, tá? Com isso, nós vemos o quê? Que o ponto 4 aqui, ó, vai dar a menor distância através dessa desigualdade triangular, galera. Beleza? Então, se você conseguir ver um triângulo que exige o menor caminho, pode saber, galera, mesmo que seja o maior lado aqui do triângulo, ele ainda vai ser menor do que a soma dos outros dois lados. Então, vamos voltar na questão lá, ó. Então, a alternativa é o ponto 4, alternativa D, alternativa correta, tá? Só mais uma dica aqui para vocês sobre a desigualdade triangular, ó. Se você tem o A valendo 10, ó, vamos supor aqui, ó, fazer uma hipótese aqui, ó. Se o meu A vale 10, né? Nossa, o meu zerinho aqui ficou feio, hein? Se o B vale 5 e se o C vale 4, ó, 4 mais 5, se eu somar aqui, ó, vai dar 9, menor que 10. Então, eu não consigo fazer um triângulo com essas três medidas, porque ó, se eu tenho o maior lado aqui valendo 10, ó, nunca que esses dois vão se encontrar aqui, ó. Um lado valendo 5 e outro lado valendo 4, tá? Eles não vão se encontrar em um ponto aqui para fechar, porque a soma dos dois é menor do que 10. Então, não existe triângulo, tá? Sempre o maior lado ainda vai ser menor do que a soma dos outros dois lados. Fechou? Mas essa dica não vamos mais errar, hein? Onde tiver desigualdade triangular, vamos acertar em cheio.